Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E depois de um hiato de quase 2 meses, eu regresso a este canal para vos trazer mais conteúdo acerca deste maravilhoso mundo dos livros-jogos. E para compensar a falta de vídeos durante o mês de junho, eu hoje trago-vos não um, mas dois. Mais propriamente duas versões do mesmo livro. Por isso, no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre o clássico Crypt of the Vampire de 1984 e Can You Escape the Vampire's Lair, lançado em 2024. Na minha maratona dos 31 dias de horror, que eu lancei em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de falar sobre o Crypt of the Vampire, mas hoje eu pretendo fazer uma comparação entre este livro e a sua versão de aniversário dos 40 anos. Ambos os livros foram escritos por Dave Morris, que é um dos maiores nomes do campo dos livros-jogos. Ele nasceu em 1957 e ele é bastante conhecido, é um autor muito conhecido de livros-jogos, tendo escrito mais de 40 livros ao longo da sua carreira. E entre o seu currículo, para além do seu primeiro livro, do Crypt of the Vampire, estão outros trabalhos como a série Golden Dragon, Fabled Lands, Nightmare, Critical Interactive Fiction Gamebooks, Vulcanverse, entre muitos mais. Mas foi com este livro que a sua carreira nos livros-jogos começou. Crypt of the Vampire foi o primeiro livro-jogo que Dave Morris escreveu e é o primeiro de uma série chamada Golden Dragon. Foi lançado em 1984 e republicado em 2013, que é a versão que eu tenho aqui comigo. E apesar de notarmos ainda uma inexperiência do autor, a qualidade da escrita e a imersão no ambiente de terror gótico é bastante evidente desde os primeiros momentos. Embora sendo a sua primeira incursão neste universo dos livros-jogos, Dave Morris se surpreendeu ao criar uma aventura com 290 referências. A história é muito simples. Nós somos um aventureiro a atravessar uma floresta à meia da noite quando damos de caras com uma mansão enquanto tentamos procurar abrigo. E a partir daí, o que acontece é que a nossa aventura vira uma luta pela sobrevivência enquanto tentamos escapar aos muitos perigos que se escondem na mansão do vampiro. Nós temos aqui ilustrações, bastantes ilustrações a preto e branco, que são desenhadas pela mão de Leo Hartas, que conseguem transmitir esses mesmos terrores com detalhe. O detalhe bastante comum que é costume ver neste género de literatura e que nos habituou ao longo dos anos. Este livro introduz também um sistema de regras de jogo que é bastante básico e experimental, mas ao mesmo tempo adequado à simplicidade dos primeiros livros-jogos dos anos 80. Para jogarmos este livro, nós precisamos de 2 dados de 6 faces, um lápis e uma borracha para preenchermos a character sheet que vem no início do livro. Antes de iniciarmos a nossa aventura, nós temos que estabelecer a nossa personagem e para isso nós temos que determinar 3 pontuações principais, sendo elas Vigor, PSI, ou Psy, não faço a mínima ideia como pronunciar isto, e Agility. Vigor é basicamente a nossa vida, é a pontuação mais importante que nós temos de ter em conta. E então, para determinarmos, só precisamos de lançar 2 dados e somar 20 ao resultado. Se o nosso Vigor a qualquer altura chegar a 0, a aventura termina imediatamente com a morte da nossa personagem. PSI ou Psy, ou como quiserem chamar-lhe, está relacionada com a nossa resistência mental e com a capacidade de suportar feitiços que nos sejam lançados ou captar certas impressões psíquicas. Pelo menos é isso que o livro diz. E então, para determinarmos esta pontuação, tudo o que temos de fazer é lançar um dado e somar 3 ao resultado. Por fim, a Agility reflete a nossa destreza, a nossa capacidade de escaparmos a desafios físicos. E tal como na habilidade anterior, para nós sabermos o quão ágil é a nossa personagem, tudo o que temos de fazer é lançar um dado e somar 3 ao resultado. A Character Sheet tem também outros espaços relacionados com tesouro e itens que podemos encontrar ao longo da nossa aventura. Mais abaixo, nessa Character Sheet, nós vemos alguns espaços dedicados aos confrontos com qualquer adversário que nós encontramos pelo caminho. O combate é feito com recurso a lançamento de dados. Quando nós encontramos o adversário, basicamente a sua pontuação de Vigor é-nos apresentada, mais nenhuma pontuação aparece, e depois o texto apenas nos diz para lançarmos 2 dados de 6 faces. Dependendo do resultado, nós podemos receber ou infligir dano. Quanto mais baixo o resultado dos dados, pior será para nós. E o resultado pode adaptar-se consoante o número de inimigos que nós podemos enfrentar. Por exemplo, na referência 222, nós podemos enfrentar 2 caçadores. E se o resultado dos dados for entre 4 e 7, nós recebemos 3 pontos de dano no nosso Vigor. Mas se os dados tirarem um 2 ou um 3, nós recebemos o dobro.
E embora este sistema possa ter a sua lógica e esteja adaptado à dificuldade relacionada com o número de adversários que enfrentamos, ao mesmo tempo os combates, pelo menos no geral, acabam por ser resolvidos na base da sorte e nunca na habilidade ou no equipamento que usamos. E não interessa se nós tínhamos uma espada mais afiada ou uma armadura mais resistente, o combate é sempre resolvido com a sorte dos dados. E eu acho que é um ponto negativo em relação a estes livros, mas ao mesmo tempo, sendo algo mais experimental, é normal que seja também algo muito simples este sistema de jogo. No que toca ao estilo da escrita, embora este seja o primeiro livro-jogo de Morris, é notória a capacidade de imersão imediata na aventura logo desde o primeiro parágrafo. As descrições são vívidas e colocam-nos ali de imediato numa atmosfera de terror, com locais escuros e soturnos que escondem perigos e segredos. Portanto, é um género de narrativa que cria uma espécie de mistério em torno deste universo fictício, embora, pronto, na minha opinião, não haja muito desenvolvimento em relação a este mundo. Ou seja, nomes de localidades são muito escassos e, tirando uma ou outra informação acerca do Lord Tenebron, que é o titular vampiro, quase nada sabemos sobre ele. No geral, o Crypt of the Vampire é um livro muito interessante. É bastante básico na questão de regras, mas ao mesmo tempo a imersão que o texto proporciona torna esta experiência mais focada na narrativa do que propriamente no seu gameplay. Mesmo assim, 40 anos depois, o seu, digamos, remake trouxe uma aventura ainda mais focada na narrativa do que Crypt of the Vampire. Em 2024 celebraram-se os 40 anos de Crypt of the Vampire e, para comemorar em beleza, Dave Morris decidiu escrever uma nova versão do seu primeiro livro-jogo. Na sua essência, a história é a mesma, mas alguns elementos foram alterados e as implementações aplicadas no gameplay obrigaram a que houvesse um aumento de referências. Nesta aventura, nós temos 354 referências, que são mais 64 do que no título original, mas as ilustrações do Leo Hartas mantêm-se nesta versão, embora desta vez coloridas. Mas então, de que forma é que este livro difere do anterior? As diferenças mais notórias estão no gameplay. Desta vez nós não precisamos de usar dados nem gerir pontuações. Temos na mesma que utilizar o lápis e borracha, é verdade, mas neste livro nós não temos pontuação de Vigor, que é o que gera a vida da nossa personagem. Portanto, se nós não temos este valor, como é que nós fazemos os combates? Portanto, o que acontece é que nesta versão não existem combates e sempre que encontramos um inimigo, apenas temos de escolher como lidamos com ele. Umas vezes as escolhas são certas, outras são menos felizes e como os confrontos já não são decididos em rolagens de dados, a ação é bastante mais descritiva e isso revela os resultados nas nossas escolhas quando temos ou não um determinado objeto ou quando nós fazemos uma determinada ação contra esse inimigo. Mas desengane-se quem pense que a jogabilidade deste livro foi reduzida a uma série de escolhas, porque em Can You Escape the Vampire's Lair nós continuamos a ter uma character sheet, embora com muitos menos elementos do que a anterior. E desta vez nós temos 3 espaços principais. Primeiro nós temos o Things I Found, que é a única mecânica transportada do livro anterior e, muito basicamente e muito sucintamente, representa o inventário de itens que nós temos e que vamos encontrando ao longo da aventura. É basicamente isto. Keywords Collected é uma mecânica comum já muito utilizada nos livros de Dave Morris e na qual já vários autores se inspiraram nos seus livros, incluindo também o meu. Mas basicamente o que acontece ao longo da aventura é que podemos encontrar certas palavras que teremos que registar neste espaço. Elas atuam como um registro daquele particular evento que pode trazer consequências mais tarde. Caso no futuro o texto nos pergunte se nós temos aquela palavra-chave, então a narrativa adapta-se caso a tenhamos ou não. Por fim, Lives I've Spent é a mecânica mais peculiar que podemos encontrar aqui e uma das mais arrojadas que alguma vez vi num livro-jogo. Porque enquanto na versão original a morte da nossa personagem significa o fim da aventura, aqui o autor protege-nos desse sentimento de frustração e dá-nos a oportunidade de gastarmos uma vida e continuarmos com a nossa aventura, resolvendo qualquer conflito que tenha sido provocado ou que tenha provocado a nossa morte. E isto, na minha opinião, é uma mecânica um pouco confusa, porque ao contrário do que nos acostumamos a ver em livros-jogos e videojogos mais antigos, nós não temos um número limite de vidas que podemos gastar, neste caso nos videojogos.
Nós, em vez disso, sempre que a nossa personagem morre, o texto apenas nos diz para assinalarmos uma vida gasta e para continuarmos. Por isso, não existe um número máximo de vidas estabelecido, nem o número de vidas que nós gastamos ao longo da aventura tem qualquer influência na narrativa. Por isso, a meu ver, isto é o mesmo que a típica batota que muitos jogadores, e eu incluído, fazemos quando a nossa personagem morre e decidimos voltar atrás e fazer outra escolha. Exceto que neste livro, essa batota transformou-se numa mecânica. Portanto, como puderam ver, as regras deste livro foram bastante simplificadas, mas a própria narrativa também o foi, em certo ponto. Embora haja mais referências, muito do pouco lore da história que existia do livro anterior foi praticamente removido. Nomes de locais que davam um pouco mais de identidade a este mundo já não se encontram presentes neste texto e quaisquer informações acerca do Conde Tenebrous, agora o novo nome do vampiro, ainda foram mais reduzidas. Isto, na minha opinião, fez com que tirasse substância à história. Porque há muito nesta mansão que nós exploramos, há muito nesta cripta que nós exploramos e que poderia ter sido desenvolvido, e eu sinto que essa oportunidade perdeu-se nesta versão, nesta nova versão. Nas palavras de Morris, esta aventura tem menos a sensação de uma exploração de masmorra e mais as emoções e arrepios exuberantes dos clássicos filmes de monstros. E na verdade eu até concordo com ele, em parte. Embora a narrativa seja mais descritiva e haja uma maior tentativa de ambientação ao nosso redor, ao mesmo tempo há momentos em que essa atmosfera de tensão é quebrada por algumas observações mais irónicas ou uma narração que parece vinda de um apresentador daquelas antigas séries de televisão que mostravam filmes de terror. E se formos a ver, não é? Tendo em conta que o Can You Escape the Vampire's Lair quase se tornou numa aventura em áudio para a Alexa, eu imagino mesmo uma voz macabra a narrar os acontecimentos, acompanhada por aqueles efeitos sonoros e música de um B-movie de terror. Compreendem? Estou mesmo a imaginar aqueles filmes de terror antigos com um narrador bastante sinistro, acompanhado por estes efeitos sonoros e esta música muito a B-movie de terror. Portanto, eu imagino mesmo essa aplicação ser aplicada dessa forma. Ambos estes livros são bastante divertidos e, mesmo sendo praticamente a mesma história, as diferentes abordagens tornam-nos em experiências completamente diversas. Por um lado, temos as típicas mecânicas de RPG, com rolagens de dados, combates e gestão de pontuações, e por outro temos as mecânicas mais simplificadas e uma narrativa mais profunda e virada para uma atmosfera e experiência imersiva do leitor. Não é possível escolher o melhor dos dois, se bem que, para quem está a começar a sua jornada pela literatura interativa e pelos livros-jogos, o Can You Escape the Vampire's Lair acaba por ser uma melhor escolha, devido à pouca gestão que fazemos da nossa character sheet e por a narrativa ser mais descritiva e por toda a aventura estar mais dependente das nossas escolhas. Mas, seja qual for a tua escolha, caro aventureiro, o que interessa é que a tua experiência, acima de tudo, seja divertida e descontraída. No próximo episódio, Dave Morris regressará, desta vez com um dos vários projetos que escreveu em conjunto com um outro autor chamado Jamie Thompson, que também é bastante conhecido na comunidade. Portanto, caro aventureiro, se tu gostas de dramas políticos com uma pitada de humor à mistura e escolhas que realmente importam e cujas consequências se fazem sentir não só no teu destino, mas no destino de uma nação inteira, então acompanha-me no próximo vídeo, onde irei falar de Can You Brexit Without Breaking Britain? E este foi o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado. Se gostaste, clica em gosto, se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Subscreve o canal, caso ainda não o tenhas feito, e clica no sino para receber notificações acerca de mais vídeos que eu vou lançando aqui no canal. E, já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima!